Aleluia. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, o conhecimento dessa palavra, ele nos liberta de todo mal. E muitas vezes, vamos ver se eu consigo passar para você. Às vezes, o maior mal que está assolando a nossa vida é achar que não há nenhum mal atuando na nossa vida. A pessoa está algemada, como nós acabamos de cantar, está debaixo de cadeias espirituais e ela não consegue enxergar isso. Ela não consegue ver isso. Aleluia. E qual a maior característica de uma pessoa que não consegue ver isso? É aquele que só consegue ver nos outros. Fala para o irmão perto de você, se você está vendo muito defeito nos outros, muito provavelmente o maior está em você. Por quê, irmãos? A própria Bíblia diz isso. Você, quem você pensa que é, querendo tirar um cisco do olho do irmão, se tem um galho, uma trave no seu? Amém? Quem tá entendendo? Então, irmãos, todos nós somos carentes da misericórdia de Deus, da ação de Deus na nossa vida, irmão. Amém? Se nós, os crentes, entendêssemos isso, a nossa vida cristã ia ser muito, muito, muito melhor. Se nós entendêssemos que nós necessitamos de que Deus esteja intervindo na nossa vida para nos ajudar a nos libertar de todas essas coisas, conhecer a palavra de Deus para nos libertar, para nos livrar de todo esse mal que muitas vezes nos assola, né? Se nós entendêssemos isso, irmãos, nós íamos andar um pouquinho mais rápido atrás daquilo que nos interessa, ou correríamos um pouquinho mais rápido atrás daquilo que Deus tem a oferecer. Diga assim, Deus tem liberdade para me oferecer. A Bíblia diz assim, onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Pergunto para você, onde é que está o Espírito de Deus aí? Onde é que está? Faz assim, está aqui, está em mim. Aí a liberdade. Se não há liberdade ainda, é porque não há reconhecimento que há necessidade de libertação. Aleluia? Você está entendendo isso? Se eu não tenho a necessidade de ser liberto de algo, isso significa que eu não vou correr atrás disso. Mas quando eu entendo que eu preciso, que eu necessito, aí eu vou empenhar um pouco mais de força nesse assunto. E sabe, irmãos, muitas vezes a gente consegue ver o defeito das outras pessoas, muito fácil. Mas a gente não consegue enxergar o nosso próprio. E quando nós conseguimos olhar para um espelho espiritual, ou através da palavra, porque a palavra vai mostrar muita coisa. Deus, na sua palavra, Ele vai mostrar para nós o que está certo e o que está errado. Se nós pegarmos esse espelho espiritual e nos olharmos nele, com um olhar simples, com um olhar de humildade, nós vamos conseguir enxergar um monte de coisa na nossa vida que precisa ser mudado. E eu vou falar uma coisa para você, muitas coisas na sua vida você não vai conseguir mudar sozinho. Muitas coisas na sua vida, na nossa vida, nós não vamos conseguir mudar sozinho. Nós precisamos que Deus esteja intervindo nisso. Nós precisamos da ajuda de Deus para nos libertar de todo mal. Amém? Sabe que você que está aqui essa noite, você não veio aqui por um acaso? Você sabe que você está aqui e Deus quer tratar com a sua vida, Deus quer tratar com a minha vida. Nós não estamos aqui porque simplesmente fomos convidados ou achamos domingo hoje é dia de ir para a igreja, que é, mas nós estamos aqui porque Deus gostaria de ter um momento conosco para tratar da nossa vida. Sabe que às vezes nós passamos a semana inteira tratando de diversos assuntos,
E Deus pacientemente, Ele está ali, esperando um momento dele poder tratar conosco, falar com a gente, como um pai que quer tratar com o filho. Mas aí a gente acorda de manhã, vai fazer o que tem que fazer, volta, vai dormir e vamos para outro dia, né? E Deus não encontrou aquela oportunidade. E hoje, graças a Deus, é um dia em que nós sentamos aqui para ouvir. Você querendo ou não, fala para o irmão, você querendo ou não, você vai ouvir. A não ser que você está com problema aí de audição, a gente ora por você para Deus curar e pronto. Mas se você está me ouvindo, Deus está falando para você, eu quero tratar com você, meu filho, eu quero tratar com você, minha filha, mas quando que isso vai acontecer? Se não tenho tido oportunidade. Aleluia? Está aqui ou não? Muitas pessoas não estão nem lendo a Bíblia mais. Nem meditam, vamos dizer que você seja um conhecedor da Bíblia. Aí você não medita mais nem na Bíblia mais. Como é que Deus vai tratar se a gente não medita na palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Fala para o irmão perto de você aí. Você tem orado pelos outros, não tem? Ah, eu tenho. Um orgulho, né? Nossa, eu tenho. E por você, você tem orado? Você tem orado por você? Você tem buscado o crescimento para você? Porque Deus, Ele fala na palavra dEle, que a nossa vida aqui na terra, a vida aqui na terra, é como um vapor de água que sai do bule, da água, a chaleira que está lá fervendo. Aquele vaporzinho, ele aparece assim, mas você já reparou que de repente ele desaparece no ar? Você nem vê para onde ele foi? Nós somos comparados, isso da parte de Deus para nós. A vida de vocês é como um vaporzinho de água que aparece e daqui a pouco não tem mais. Aí deixa eu falar uma coisa, irmãos. Já já todos nós vamos estar na presença de Deus, dando conta de tudo que nós pensamos, que nós falamos e que nós fizemos aqui nessa terra. Já já está lá. Aleluia. Eu costumo dizer, eu costumo ouvir, né? Ouvir não, eu quase nem digo isso, mas é muito difícil da gente dizer isso que eu vou falar que as pessoas falam. Algumas pessoas dizem assim de uma pessoa que morreu. Ai, está melhor que a gente, né? Pergunta para quem está perto de você, será que está mesmo, irmão? Será que está? Pense um pouquinho nisso. Será que nós vamos estar diante de Deus? Tá, estou salvo, graças a Deus. Mas será que nós não vamos ter que estar de frente de Deus e conversando com Ele? E ter que ouvir diretamente da boca de Deus algumas coisas que não são assim tão agradáveis, né? Porque Ele vai falar assim, infelizmente filho, você não fez, infelizmente filha, você não fez aquilo que eu te pedi para fazer. Você não se portou como eu pedi para você se portar. Você não andou conforme eu pedi para você andar. Você era conhecedora da palavra. Está aqui ou não? Fala para o irmão perto de você aí. Ó. Ei, irmão, você é do verbo da vida, você conhece a palavra. Não tem desculpa para nós, irmãos. Não tem desculpa para nós. Para algum irmão de alguma denominação que não é ensinada a palavra, eu acredito na misericórdia de Deus. Deus está tendo misericórdia da vida daquela pessoa. Pessoa que está crendo muito errado na palavra de Deus, porque foi ensinado daquele jeito. Mas você tem ouvido a palavra culto após culto. Você fez o rema, você está fazendo o rema, você vai fazer o rema, você vai receber uma quantidade da palavra absurda, de conhecimento para a mudança da sua vida. E se nós não fizermos nada com isso, a palavra de Deus diz que nós vamos dar conta de cada palavra que nós recebemos da parte do Senhor. Amém? Eu sei que muitas pessoas creem
na passagem dessa vida para outra como sendo alguma coisa assim, ai, graças a Deus, estou chegando no céu, vou ganhar meu par de asa e vou viver voando pela eternidade. Não, filhão, deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui é uma fase, viver nessa terra aqui é uma fase, vamos passar para uma próxima fase, onde o Senhor dá algumas pinceladas na sua palavra de como será do lado de lá, ok? Fale para uma pessoa perto de você, se você é a igreja do Senhor, você não vai ficar muito do lado de lá. Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar para reinar aqui nessa terra com a sua igreja. Então, cadê a folga? Cadê o... Agora eu folga, agora belezura. Onde é que está? Porque Jesus, voltando Jesus, você volta com ele. Para reinar aqui nessa terra. Fala para uma pessoa perto de você, pouquinho, é rapidinho. 1000 anos. Então, antes das férias, meus queridões, tem 1000 anos de trabalho. Ah, mas pastor, a gente vai estar com um corpo glorioso e coisa e tal. Sempre tem uma desculpinha, né? Fale para o irmão perto de você. Se você não gosta de trabalhar aqui e agora, você não vai gostar de trabalhar lá com um corpo glorioso, seja lá o que Deus te der. Ah, mas ele não vai me transformar em outro? Não, filhão, ele vai te dar um corpo transformado. Você vai continuar sendo o mesmo. Diga assim, o mesmo. Não, pastor, a gente vai mudar, a gente vai ser outro. Então vê lá o diálogo de Jesus quando vai falar do rico e do Lázaro, que estavam mortos. O Lázaro olhou, o rico olhou da onde ele estava, que era um lugar de tormento, e viu o mendigo no seio de Abraão, ou lá na onde estava Abraão, e falou, nossa, lá é tão bom. E aí ele diz o quê? Lázaro, ou fala, Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na minha língua, porque onde eu estou aqui é um lugar de tormento, de sede. Ó, irmão, deixa eu falar uma coisa nesses mundos espirituais aí. Tanto lá onde era o lugar bom, quanto o lugar ruim, todos sabiam quem era todo mundo. Ok? Disse que o rico olhou e viu. Então fale para uma pessoa perto de você, você vai ver. Diz que ele tinha sede naquele lugar. Espiritual. Não, como pode, pastor? Não sei, filhão. Ele disse, pede para Lázaro botar a mão lá e na minha língua. Aleluia. Vocês repararam que a minha ministração está lá, né? Por isso, preste muita atenção aqui, que isso aqui é específico. Vocês repararam que o meu iPad está fechado ali, não foi aberto? Nesse lugar, irmãos, vai ter tudo. Dedo, molha o dedo. Fala para quem está perto, vai ter mão, vai ter pé, vai ter tudo. E tudo funcionando. Com sede, visão. Mas pastor, como é que pode? Fale para o irmão perto de você. Quando você chegar lá, você pergunta para Deus. Como é que pode? Mas foi Ele que fez isso. Não vem pedir explicação para mim, não fui eu que fiz esse negócio. Nem sei como é que funciona. Eu sei que eu vou estar lá do lado de Abraão. Porque eu sou herdeiro da promessa. E a promessa é Jesus Cristo. Então eu sei que eu vou estar num lugar bom. E você também, fala para o irmão para você. Você também, irmão. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Nós recebemos a palavra do Senhor todos os dias. Nós temos a oportunidade de estar em contato com Deus todos os dias. O Espírito Santo de Deus nos acompanha, onde quer que nós formos, Ele está junto. E como que nós temos recebido todas essas coisas, e muitos de nós não estão fazendo nada com isso. E aí, diz que a vida não está cooperando com ele.
diz que as coisas não estão boas. Alguns ainda se atrevem, porque isso é atrevimento, hein? Alguns se atrevem a dizer que a palavra não é bem assim. Porque quando a palavra está dizendo alguma coisa, eles se atrevem a dizer, não, a palavra não é bem assim, não está acontecendo isso comigo. Epa, peraí. A palavra é bem assim, sim. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, meu irmão. Aquilo que ele falou vai acontecer. Nossa, estou entrando na ministração que eu trouxe hoje. Sabe que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você sabe disso. Mas você sabe que toda promessa é uma via de duas mãos ou não? Porque não adianta você ler na Bíblia e conhecer lá que Deus tem uma promessa para você, e falar assim, agora eu vou viver essa promessa na minha vida. Mas é uma coisa de duas mãos. Um lado tem Deus que é perfeito e que fez a promessa, que não vai falhar, e o outro lado tem uma pessoa, somos nós, imperfeitas. E o Senhor está querendo nos levar ao quê? A estatura de Cristo. O Senhor às vezes tem prometido para você e não tem cumprido a promessa? Será que é isso? A promessa simplesmente ainda não se cumpriu na sua vida. Ela existe. É Deus que fez. É Ele que vai cumprir. Mas simplesmente aquela situação que você está passando está sendo uma mão na roda para Deus. Fala para quem está perto de você assim. Sabe aquela provação que você está passando? Está uma mão na roda para Deus. Para quê, irmão? Para fazer você crescer. Para fazer você crescer. Não, pastor, isso não existe. Existe. Tem pelo menos uns 2 ou 3 textos no Novo Testamento que fala isso. Que a aprovação gera tal coisa, que gera tal coisa, que gera tal coisa. Então, se a aprovação gera isso, isso significa o quê? O que significa? Se a aprovação vai gerar umas coisas boas na minha vida, perseverança, né? Vai fazer com que a minha fé seja aprovada. O que é uma fé aprovada, irmão? Não é aquela só que fala e não acontece nada. A fé aprovada é aquela que fala e acontece. A pessoa fica perseverante naquilo até ver aquilo acontecer. E aí isso se torna uma fé aprovada, mas isso só se dá com perseverança, e perseverança só vem através de provação, meu irmão. Fala para quem está perto de você, quer moleza? Toma sopa de minhoca. Nossa Deus. Como assim, pastor? Já pensou uma sopa de minhoca? Que coisa molenga que é. Irmãos, por favor, entenda. Deus, não é que Deus não está cumprindo a promessa dele na sua vida. É porque muitas vezes você está passando por um processo de aperfeiçoamento. Agora, quanto tempo isso vai levar, pastor? Então quer dizer que eu só vou receber a promessa de Deus quando eu for aperfeiçoado? Mais ou menos assim. Então quanto tempo isso vai levar? Fala para uma pessoa perto de você aí. Depende de você. Quanto tempo leva para uma pessoa ser aperfeiçoada, irmão? Depende dela. Tem gente que é aperfeiçoada em 1 minuto. Tem gente que é aperfeiçoada em 5 anos. Tem gente que vai morrer e sair dessa terra sem ser aperfeiçoada. Depende da pessoa. Que nível você está? Qual é o nível que você está desse aperfeiçoamento? Como é que você está recebendo a palavra de Deus? O que é que você tem colocado dessa palavra na sua vida? Em ação na sua vida? Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele vai sim cumprir a promessa dEle na nossa vida. Mas, algumas pessoas não estão colaborando, vamos chamar assim. Algumas pessoas não estão colaborando com Deus. Não estão andando segundo as orientações dEle. O que é que você tem feito da sua vida?
Só você pode responder. As promessas de Deus foram feitas. Ele não mentiu e ele diz que ele vai realizar. Agora, quando isso vai acontecer, depende da gente. Nós somos imperfeitos. Nós precisamos crescer. Nós precisamos estar nos aperfeiçoando em Cristo. E aí as promessas começam a acontecer na nossa vida. Já pensou se Deus começasse a cumprir as promessas dele que estão na palavra indiscriminadamente? Já pensou, irmão? O cabra não quer nada com a vida, Deus ia lá e cumpria a promessa na vida dele. Não apontei para você não, foi só... Não, Deus, né, que tá. O Hugo é uma inspiração para mim, cara. Vocês não sabem no culto como ele é uma inspiração. A pessoa, né, não quer nada com a vida, vai na igreja porque vai na igreja, tem medo de ir para o inferno, vamos chamar assim. Vai. Aquele crente que tem medo de ir para o inferno, sabe? Quem sabe, quem conhece crente que tem medo de... Então ele só vai para a igreja porque ele tem medo de ir para o inferno, mas de resto ele não quer mudar nada. Aí, legal, Deus tem um monte de promessa na Bíblia, vai lá, entrega na mão do camaradinho. Tuf, né? Nossa, que Deus injusto, né? Seria isso, não seria não? Aí o outro que faz tudo que a palavra está dizendo, um filho exemplar, Deus vai lá e dá promessa para ele também, e dá para o outro. Aí esse que está cumprindo tudo fala, será que vale a pena? Ou você não pensaria isso? Será que vale a pena dar um gás doido desse para ficar do jeitinho que Deus quer? E aí o outro recebe do mesmo jeito? Não, Deus não é assim não, irmão. Você pode ler na Bíblia, onde você... Olha, vários lugares do Senhor falando que Ele não faz acepção de pessoas. Ele diz assim, ó, venha do jeito que você está. Mas Ele não disse permaneça do jeito que você está. Ele disse vem. Mas não vai ficar assim não, filho. Vai mudar, vai ter transformação. Aleluia. Duas coisas podem estar acontecendo na sua vida. Duas coisas podem estar acontecendo na sua vida para as promessas não estarem se cumprindo. Primeira, má interpretação da palavra. Tem gente que lê a promessa lá e interpreta mal. E aí fica, requerendo a promessa, né? Fica lá, o Senhor disse que, fica requerendo. Ei, ó, uma promessa mal interpretada na Bíblia. Por exemplo, deixa eu lembrar uma aqui. O Senhor suprirá todas as suas necessidades em glória, segundo a sua riqueza, por Cristo Jesus. Amém? Fala para quem está perto de você. Olha aí que promessa linda. Né? Deus vai suprir todas as necessidades. Não é isso? Não. Leia lá o texto, irmão. Paulo está falando de um povo que era o quê? Semeador. O povo semeava, o povo ofertava. Ele diz lá, pela segunda vez, vocês são a única igreja que viram as minhas necessidades. Dentre todas as outras, ninguém viu as minhas necessidades. Ele diz, não que eu esteja procurando isso, que ele sabia muito bem quem ele servia. Mas é para aumentar o crédito de vocês. E aquelas pessoas que eram ofertantes, e aquelas pessoas que eram semeadores, aí ele diz, Paulo diz, e o meu Deus, para vocês que fizeram isso, para vocês que entenderam, que mudaram, que estão aperfeiçoados nessa área, para vocês, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, segundo a riqueza dele, em Cristo Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Não é uma promessa mal interpretada se a pessoa achar que não tem que fazer nada? É uma promessa mal interpretada. É achar que Deus vai fazer aquilo que está escrito na Bíblia, mas não, peraí. Isso é para pessoas que já estão caminhando em uma área na perfeição.
São pessoas que não estão mais ligadas a dinheiro e que eles se importam com a necessidade dos santos. Assim como se importaram com a necessidade de Paulo. E Paulo disse que não foi pouco não, irmão. Porque ele disse, olha, deu para suprir tudo que eu queria, ainda com sobra. Amém? Então, nós não podemos interpretar uma promessa de uma maneira errada e achar que Deus tem a obrigação de cumprir aquilo. Não, tem o meu lado na questão. Ok? Diga assim, sempre tem o meu lado. Amém? Sempre vai ter. A promessa, ela é condicional. Vamos chamar assim. Vamos ver se você vai entender o que eu estou querendo dizer. A promessa de Deus é condicional. Sempre tem uma promessa e se você for ler anteriormente, é algo que eu preciso fazer. Né? E Deus fez isso com muita sabedoria, porque aí Ele consegue fazer um divisor de águas de quem vai receber as suas promessas e quem não vai receber as suas promessas. Por exemplo, dentro da igreja tem aqueles que recebem as promessas do Senhor e tem aqueles que não recebem. Aí se você olhar a grosso modo, você vai falar, mas Deus faz acepção de pessoas, e se você for ver bem, Ele não faz. Ele faz acepção do que a pessoa fez com a palavra dEle. Ele faz acepção sim. Deus faz acepção de fé. Da pessoa não, todo mundo é bem-vindo. Não importa quem seja, venha. E Deus vai fazer todas essas coisas. Uma das coisas então que pode ser que você não esteja recebendo a promessa do Senhor, fala para um irmão, mas olha bem dentro do olho dele e fala assim, pode ser que você não esteja fazendo a sua parte, irmão. Só isso. Então você vai precisar correr atrás desse negócio. Amém? Quem está aqui? Hã? Quem está aqui? Olha, eu acho que agora dá para mim entrar na minha ministração aqui. Ó. Eu acho que agora dá para entrar, porque eu tenho um ponto aqui que eu quero falar com você que é super importante. Que seria esse segundo ponto. Segundo ponto, irmão. Pode ser que a promessa. Pode ser que você esteja fazendo tudo direitinho, mas ainda não aconteceu do jeito que você queria e não aconteceu do jeito que está escrito na Bíblia. A promessa de Deus. Pode ser que seja uma promessa também, como é que fala? Particular, ok? Deus falou com você, Deus usou um profeta para falar com você, mas aí pode ser que também tenha uma interpretação errada aí, ok? Quem sabe que a Bíblia diz, julgai as profecias, não os profetas, quem sabe disso? Então julga a profecia, antes de mais nada. Antes de você achar que aquilo foi Deus que prometeu, tenha certeza que foi Deus. Não é porque um homem diz assim, eis que eu te digo nesse momento, meu irmão, papapá, que é uma profecia de Deus. E eu já vi pessoas jogando a vida fora por causa desse tipo de coisa. Primeira coisa, deixa eu ensinar uma coisa para você aqui. Primeira coisa sobre profecia, irmão. Primeira coisa que você tem que saber. Primeiro, ela não está desalinhada com a palavra de Deus. O Espírito nunca vai falar algo que está desalinhado com a Bíblia. Então, um ótimo indicativo para você saber se aquela profecia de Deus é, isso aqui está encaixado na Bíblia? Tá, beleza, uma coisa. Segunda coisa, essa é a mais importante de todas. Se eu falar para esse irmão aqui algo da parte de Deus, vai ser só uma... O profeta da nova aliança é assim. O da velha aliança era o contrário, mas o da nova é assim. Ok? Na velha aliança, o profeta vinha para guiar o povo. Na velha aliança. Na nova aliança, ele vem para confirmar. Eu falo algo para esse irmão, ele recebe aquela palavra e compara com aquilo que está dentro dele, porque ele tem o Espírito de Deus dentro. Mesmo que ele não soubesse com aquelas palavras, ele vai saber, isso já estava aqui dentro antes do profeta falar. Fale para o irmão perto de você, se o profeta te falar uma novidade, fique com o pé atrás. Porque na nova aliança não há novidade, porque o Espírito habita em mim. E diz que o Espírito nos falaria todas as coisas. Todas. Quem entende isso aqui? Tudo. O Espírito nos falaria a respeito de todas as coisas. Agora, eu tenho uma impressão no meu espírito que eu não sei exatamente o que é aquilo. E eu fico com aquela impressão. Aí um dia, de repente, um profeta, ou alguém até num púlpito falando, prega e fala aquilo
que vai de encontro. Agora eu entendi o que é que está aqui dentro de mim. Isso é de Deus e é para mim esse negócio. Amém? E você vai ver que a profecia vai se cumprir na sua vida. Agora, uma má interpretação da promessa de Deus, se for pessoal, vai dar B.O., irmão. Porque Deus vai falar assim, eu não tenho nada a ver com isso, você não pode requerer de mim, querido. Deus, o Senhor falou. Deus vai falar, eu não falei nada. Mas o profeta, você falou do profeta? Então, o profeta falou, eu não falei nada. Nós lemos aqui, uns dias atrás, o profeta lá da velha aliança, o profeta velho e o profeta novo. O profeta velho falou para o profeta novo uma profecia que não era, uma revelação que não era de Deus, era mentira. Está aqui ou não? E a segunda coisa, irmãos, essa provação que você está passando pode ser, mesmo que você esteja com tudo alinhadinho, Deus está usando essa questão aí para dar uma melhorada na sua vida de fé. Fala para o irmão perto de você. Você está sendo aperfeiçoado na fé, irmão. Como saber que eu tenho fé, irmão? Vamos lá, vamos partir desse ponto. Como saber que eu tenho fé ou não? Como que eu sei, pastor, se eu tenho fé ou não? Bom, primeira coisa vai ter que ter uma situação aí, uma provação na sua vida. Sem ter aprovação, não tem como aplicar fé. Quem que aplica fé? Quando está lá no resort, curtindo, tudo pago e não sei o quê. Você está aplicando fé ali? Estou lá, só... Alguém está aplicando fé naquele momento? Que é isso? De jeito nenhum. Olha que para orar num lugar daquele é terrível. Eu orava porque eu estava num lugar, eu fui num resort que tinha umas imagens meio cabulosas lá dentro. Lá, e eu orava, todo dia eu orava. O lugar era bacana demais, mas as imagens que tinha lá dentro, eu falava, tá amarrado em nome de Jesus, sai para lá, Satanás. Aqui chegou o Filho de Deus, agora abre, que eu vou ficar aqui, pronto, acabou, né? Quer dizer, todo dia. Então, quando é assim, tudo bem. Agora, quando está tudo bem, irmão, está tudo zeradinho, você está usufruindo de uma promessa, você não precisa de fé. O que é que precisa para a fé entrar em ação, irmão? Diga assim, provação. E quando chega... E não é Deus que promove, entenda isso, não é Deus que promove a provação. Jesus disse, neste mundo tereis aflições. É concernente a esse mundo que nós vivemos. Toda hora nós vamos ter o quê? Provações, para que Deus possa nos ajudar, através da sua palavra e do seu Espírito, a fazer a nossa fé crescer, a fazer a gente crescer um pouquinho mais, naquilo que diz respeito a ser cristão. Fale para o irmão perto de você, aí irmão, você quer crescer ou quer ficar pequenininho a vida toda? Não, irmão, eu não sou pequenininho não. Que bom, então, você quer crescer um pouquinho mais? Irmão, tem crente que está gordo. Eu não estou falando nem desse corpo aqui. Tem crente que está gordo. Crente gordo não quer dizer que tem uma fé grande, não. Crente gordo quer dizer que tem uma fé lenta. Fala para quem está perto de você. Lenta. Já viu o gordinho que nem eu correndo, irmão? Não dá, né, meu? Primeiro, corre mais devagar que o magrinho. Segundo, não aguenta nem 20 metros. Já está. Então, o que é um crente gordo, irmão? Diga assim, aquele que tem muita palavra. Mas muita mesmo. Mas não faz nada com ela. Aí está obeso espiritualmente. Precisa passar por uma reciclagem aí. Aleluia? Está aqui ou não? Vamos ver isso aqui que eu acabei de falar, porque tem gente que não acredita não. Que as provações vêm sobre a nossa vida e Deus acaba aproveitando aquilo lá para dar uma força para nós. Quer ver? Ó? Então abra aí, Tiago 1. Tiago 1, vamos ler 2 até o 4.
Meus irmãos, vamos parar aqui, vamos localizando aqui no meio da leitura. Se está falando meus irmãos, é para quem isso? Então fala para o irmão perto de você, ó, tem endereço esse negócio aqui. Se você é de Cristo, você é irmão em Cristo, os irmãos, então é para você, para mim, essa palavra. Não adianta querer achar alguém. Ah, se fulano estivesse aqui na igreja hoje para ouvir isso. Não, se você é irmão, é com você mesmo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não. Se você ler esse texto isoladamente, sem entender ele, você vai falar que Tiago estava meio zoado nesse dia aqui. Ele falou, não, Tiago está doido. Quem é que fica alegre por passar por provação, irmão? Fala aí. Hã? Mas ele está dizendo, tenha por motivo de alegria, fiquem alegres, porque vai gerar uma coisa na vida de vocês, isso aí. Mesmo que seja desconfortável, escuta, mesmo que seja desconfortável passar por alguma coisa, Deus vai cumprir a promessa dele nessa área na sua vida. Mas sabe esse tempo de desconforto? Isso aí é um processo que você está passando. É um processo de crescimento. É um processo de aperfeiçoamento. É isso. Então não adianta chorar. Eu sei que, irmão, eu sou um ser humano também. Eu sei que quando as coisas dão uma enroscada, a gente fica doido da vida e, né, queria que não fosse daquela maneira. É assim ou não? Não, sério, vamos falar o português claro aqui, vai. Quem não é assim? Você não quer que tudo dá certinho do jeito que você idealizou? Você não é assim? Todo mundo não é assim? Você idealiza um negócio bacana, falando, não, tem que ser assim. Aí dá errado, aí pronto, né? Quer dizer, então sabe esse negócio que vem contra, que é uma aprovação naquela área? Tiago está falando assim, então, fica alegre. Por quê, Tiago? Você está doido? Fica alegre. Não, já pensou, você está lá, né? Tiago, pastorzão da igreja sede, lá, né? Seria quem é hoje? O Guto, vamos chamar assim, né? O bispo, o apóstolo Guto. O Guto chega para você, está passando um apertão, né, irmão? Rapaz, o que é isso, pastor? Aí ele, fica alegre, irmão. Você está de onda comigo, olha o que está acontecendo comigo. Fica alegre. Hã? Era capaz de você falar, você está doido, é? Como assim fica alegre? É o que a palavra está dizendo. Por que eu devo ficar alegre? Porque olha que interessante, só tem um jeito, irmão, de nós nos tornarmos pessoas de fé. A Bíblia diz, o meu justo viverá da sua fé. E para viver de fé tem que ter fé. Fala assim, para viver de fé, tem que ter fé. Senão não vai viver. Quem está entendendo isso aqui? Então, só tem um jeito de fazer a minha fé funcionar e é fazer ela crescer. Né? Quer dizer, você recebeu a palavra, agora eu vou botar essa palavra em prática na minha vida e a minha fé vai transformar todas as situações que estão ao meu derredor. Aí olha o que ele diz aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais, leia aí, perfeitos, inteiros, íntegros, em nada deficientes. Irmão, o que nós não aguenta mais ver nessa terra é crente que é meio crente, irmão. Crente que não é perfeito. Quando ele fala lá perfeito, não é ser perfeito. É ser um crente de verdade. É isso que ele está falando ali. Para que vocês não sejam deficientes em nada. A fé de vocês tem que ser provada e aprovada. E para isso tem que ter provação. Fala para o irmão perto de você aí. Tem muita provação aí na vida, irmão? Então fica alegre que você está tendo uma oportunidade de se tornar um crente de verdade, não um crente meia folha. Não um crente mais ou menos. Porque está assim hoje em dia, meu irmão, de crente mais ou menos. Qualquer coisinha derruba o cara, fala, oxe. Oxe é legal, né? A influência, você sabe, né? A influência do meu ministério, né? Ei, qualquer coisa derruba os caras, meu. Oi, peraí, fica alegre aí, ó. Ah, mas isso daí você tira de letra, meu. Não dá nem para ficar alegre com uma aprovaçãozinha dessa aí, ó.
Fala para quem está perto de você aí. Essa provaçãozinha sua aí, ó. Aleluia. Agora alguém me xingou na mente aí, ó. Você está falando isso que você não sabe de nada. Olha que legal, irmão. Esse texto, ele diz que a nossa aprovação vai fazer com que a nossa fé entre em ação e essa fé seja confirmada. Eu tenho fé, por isso eu persevero. Porque ter fé, irmão, não é assim, ó. Eu vou fazer tal coisa e shazam, alakazam, tutuf. Isso que é fé, hein? Não. A fé ela é comprovada na perseverança. Eu tenho fé e não desisto. Eu não desisto. Mas você está todo arrebentado, filho. Mas eu não desisto. A palavra de Deus diz que é assim e assim que vai ser. Isso que é uma pessoa que persevera. E uma vez que você tem perseverança, olha que interessante. Porque a partir do momento que eu coloco a minha fé em ação numa prova, significa que eu vou ter que ultrapassar aquela prova em fé com perseverança. E uma vez que essa perseverança está em mim, ó, diz assim, ó. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Eita, peraí. Como assim? Eu estou andando em perseverança, qual é a ação completa da perseverança? Fala para uma pessoa perto de você aí, ó. Quando a sua fé funcionar. Aí a sua perseverança foi completa. Quando a minha fé funciona, ainda tem que continuar crendo naquilo, ainda tem que continuar perseverando naquilo, irmão? Não, já chegou, acabou. Fala para o irmão perto de você, se prepara para outra prova. Ah, eu não quero, pastor, então nós vamos orar para você ir para a glória, porque aqui nessa terra é prova atrás de prova, perseverança atrás de perseverança, e vamos em frente. Não tem jeito, eu estou com 60 anos, meu irmão, já vou fazer 61 anos, eu nunca passei um dia nessa terra que não fosse de prova. Vai me dizer que a sua vida também não é assim. Todo dia uma prova, todo dia. A gente está sempre vencendo os obstáculos pela fé, com a perseverança. Amém? Então pode ser que você não esteja experimentando algo, não fica encafifado aí, não. Fica alegre, fala, rapaz, essa oportunidade de eu botar essa perseverança, essa minha fé em ação aqui, eu vou ficar até ver esse negócio. Mas já passou 5 anos, irmão. Mas eu vou ficar mais 5, mais 10. Mas vocês vão ver esse negócio na minha vida. Olha para mim aqui, ó. Hoje está assim, mas vocês vão ver. Escuta aí que eu estou falando. Vocês vão ver a minha fé sendo aprovada. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê, irmão? Porque agora eu sou um crente perfeito, íntegro. Sou perfeito. Perfeito no quê? Na minha fé. Porque a minha fé agora funciona. Antes era só blá blá blá, mas agora funciona. Como assim? Não, antes eu falava que tinha fé, mas não tinha não. Porque eu começava crendo em fé, daqui a pouco eu estava reclamando, a incredulidade tomava o lugar da fé, eu já desistia de tudo, nunca chegava no final de nada. Fale para uma pessoa perto de você aí. Você não é desses não, né? Que começa uma coisa e para no meio do caminho não, né, irmão? Você não é desse jeito, né, não? Se é, precisa mudar. Você precisa receber perseverança. Então, você quer ver como que você vai mudar, irmão? Você quer ver como você vai ficar bom? Deus vai mandar mais prova ainda. Aqui tá não é o suficiente. Porque você para no meio, Deus manda uma outra. Não, vou mandar uma um pouquinho mais forte. Aleluia, está aqui ou não? Oh, Jesus amado. Na verdade, somos nós, não é Deus. Somos nós que geramos situações cada vez piores, irmãos, quando nós paramos no meio. Nós mesmos geramos para nós situações cada vez piores. E as provas vão ficando cada vez mais pesadas. Se eu não conseguir naquela que era mais leve, imagine nessa pesada. Eu vou ter que pôr muito mais perseverança nesse negócio. Então, aproveite todas as oportunidades. Aproveite tudo aquilo que Deus está
tá deixando você colocar a sua fé em ação. Amém? Tinha uma música, você deve conhecer, Tiago? Cada vez que a minha fé... Não, esse versículo. Cada vez que a minha fé é provada... Tu me dás, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aí, ó. Baseado totalmente nesse texto, essa música aí, ok? Não foi a pessoa que fez a letra, sinto lhe dizer, mas está aqui na Bíblia, né? Você entendeu? Aleluia? E Camões também não escreveu, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não. 1 Coríntios 13, sinto lhe informar, não foi Camões, aquele, ele é português, né, se eu não me engano? Não foi ele escreveu, ele copiou um negócio da Bíblia e colocou a autoria dele lá. E tem gente aí no mundo que acredita que foi ele. Fala para quem está perto de você, o poeta ali foi o apóstolo Paulo, meu irmão. Seu irmão, fala, seu irmão. Eita, meu irmão escreveu esse negócio, tá? Então, queridos, a Bíblia ela está cheia de informações para nós colocarmos em prática na nossa vida. Eu preciso me tornar um crente inteiro. Então eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida que você não tem experimentado as promessas de Deus. Mas pode ser uma dessas duas coisas. Ou você interpretou errado aquilo que Deus estava falando. Você está crendo numa coisa que não está na Bíblia. Né? Amém? Tipo assim, tem gente que está lendo a Bíblia errado. Né? Como por exemplo, vamos lá pegar mais um exemplinho aqui. O dinheiro é a raiz de todos os males, e aí por isso você agora é crente, você não quer dinheiro. Porque eu não quero dinheiro, é a raiz de todos os males. Esse negócio de teologia da prosperidade, Deus me livre, porque Deus disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Fala para o irmão perto de você, olha que má interpretação. É o amor ao dinheiro. É um sentimento, não é o papel. Fala para quem está perto de você. Esse papel, quanto mais, melhor, irmão. É o que você sente por ele que é o problema, que é a raiz de todos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, quando eu amo o dinheiro... Você pode ter $1 bilhão, se você não ama ele, você não está ligado a ele, você está distribuindo, você não quer nem, quer saber disso aí, não. Agora aquele camarada aqui, tem aquela merrequinha aí, é meu, parece o Sméagol do Senhor dos Anéis, meu precioso. Aí o cara está enrolado, o cara está enrolado, porque o mal está tomando conta da vida dele. Amém? Quem está aqui? Agora, irmãos, o que a gente pode fazer, né? Não, eu vou ler mais um texto. 1 Pedro, falando sobre esse assunto. E tem mais na Bíblia, que eu não podia catar todo mundo aqui. Então, irmão, peguei só 2, tá bom? Pra você saber que está na Bíblia. 1 Pedro 1, 6 e 7. Olha que bonito esse texto. Nisso exultais. Mais ou menos a mesma coisa. Exultais. Né? Fala para uma pessoa perto de você. Fica bastante alegre. Nisso você fica muito alegre. Exultar, a ponto de dançar, de pular, de fazer. Aquilo que Davi fez quando ele recuperou a Arca da Aliança. Que ele veio dançando. Né, com aquelas vestes que eles tinham antigamente, né, e sem cueca, né, e ele pulando, e aquele negócio ia lá para cima, e expunha tudo ele, ia para baixo, aí a mulher dele ficou doida da vida, foi lá, deu uma chapada nele, mas não podia, porque ele era o rei, né, que é aquilo que você estava fazendo ali na rua, tal. As mulheres estão tudo aí de olho em você, e não sei o quê. Está aqui ou não? Exultar, se alegrar a ponto de esquecer que tem algumas coisas que precisam ser lembradas. Então, aqui é muito mais do que se alegrar, irmão. Nisso exultais. Embora no presente, diga aí, no presente, o que é presente? É hoje. Né? Embora no presente,
por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eita, fala para o irmão perto de você aí. Irmão, seja aprovado logo. Que aí você sai dessa condição aqui de se preciso for. Fala para o irmão perto de você aí. Tem alguma tribulação na sua vida aí, irmão? Tem? Então preciso. Foi preciso. Se preciso for. Então quer dizer que tem gente que não precisa? Eles já estão aprovados, já chegaram à estatura de varão perfeito, de Cristo, e não precisa mais. Eles já sabem como é que funciona a coisa. Vem as provações, aquilo nem afeta mais a vida dele. Ele já sabe que aquilo faz parte, e ele tem uma conduta constante. Ele não é igual aquele que um dia está lá em cima, né? O camarada recebeu o 13º, está lá em cima. Aí em janeiro vem IPTU, IPVA e mais não sei o que, aí a fé dele está lá embaixo. Nossa, para que ganhar isso? O governo veio e tirou tudo em janeiro da minha mão. Pelo amor de Deus. Aí sobe, aí passa aquele negócio, a fé dele. Então, inconstante, como as ondas do mar. Mas aquela pessoa que é constante na sua fé, como esse que está dizendo aí, esse aí, meu irmão, ele não precisa passar por esse mundo de provações, ele já está aprovado. Diga assim, quem está aprovado, precisa de aprovação, não precisa nem de prova, nem de... Não. É assim ou não? Quantas vezes uma pessoa que está na faculdade vai fazer a mesma prova lá se ele for aprovado? Mas nenhuma. Aqui ou não? Deus é bom em todo tempo. Aqui, 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, diga assim, a minha fé tem um valor, irmão. Muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ei, fala para o irmão perto de você aí, ó. Às vezes a prova, ela vem com fogo, irmão. Sabia disso? Às vezes a prova é tão forte, mas o Senhor está falando, calma aí, que tudo isso vai ser revertido para a honra e glória de Jesus Cristo. Quando eles olharem para você e aquilo que você fez com a sua fé, eles vão dar honra, vão dar glória para Deus. Aleluia? Está aqui ou não? Agora, irmãos, o que a gente pode fazer então, se essas coisas são inevitáveis? O que eu posso fazer para receber logo a minha aprovação, para me receber as promessas de Deus na minha vida? O que é que eu posso fazer? Diga assim, eu posso ajudar. Você não pode sair dessa situação, mas você pode ajudar a essa situação ser resolvida mais rápido. De que maneira? Abra lá, Efésios 5. Efésios 5, verso 14. Tem um texto aqui que fala para nós também, os crentes. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Olha que texto maravilhoso para quem quer ajudar no processo, né, de ser aprovado aí ter a fé aprovada no tempo das provações, né? Primeira coisa que fala aqui, ó. Desperta.
E quem desperta se levanta. Vou falar de novo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te e Cristo te iluminará. O que quer dizer isso, irmão? Fala para uma pessoa perto de você aí. Está na hora de ficar esperto, né, irmão? Amém? Está na hora de acordar. Acordar para a vida, né? Tem crente que, pelo amor de Deus, está dormindo. Está dormindo. Aí, a partir do momento que você despertar, você fala, preciso fazer algo da minha vida, levanta-te, vai fazer alguma coisa. Está aqui ou não? Ó, se você despertou, está na hora de se levantar. E Cristo vai te iluminar. O que significa iluminação de Cristo, irmão? Conhecimento da palavra. Iluminação sempre foi conhecimento. Não vai vir uma luz sobre você, não, irmão. Se você precisar de uma luz, a gente tem umas fortes aqui, ó. Você pode parar debaixo que você está iluminado. Não é isso que está falando aqui. Está falando de iluminação do conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento de Cristo na sua vida. Está aqui ou não? Então fala para uma pessoa perto de você, está na hora de acordar, irmão. Acordou? Puxa, essa palavra aí falou comigo. E o que você vai fazer com ela? Você precisa da iluminação de Cristo. Fala para dois irmãos aí do seu lado aí. Você não acha que está na hora de você fazer o rema, não, irmão? Não chegou o momento, não? Você não acha que está no tempo de você conhecer mais isso aqui? Isso é se levantar. Isso é se levantar. Ser iluminado por Deus não vai ser em casa. Ah, agora eu estou esperto. Agora eu acordei, estou esperto. E aí, você vai fazer o quê? Se levanta. Vai fazer alguma coisa. Quem se levanta do sono, levanta, vai fazer alguma coisa da vida, não fica lá, sentado na cama. Quem está aqui? Nossa, a gente tem uma grande oportunidade nessa igreja de fazer esse curso aí, de crescer nessa palavra, ser iluminado por Cristo, conhecendo as Escrituras, conhecendo a revelação da palavra, mas tem crente que está dormindo. Amém? Escuta aí, ó. Discretamente, escuta o irmão que está do seu lado aí, vê se não está assim, ó. Tá não, né? Não? Tá todo mundo acordado? Pronto. Cadê a diretora? Vira para elas aí, diretora do Rema aí. Não, levante. Você vai procurar, levanta aí, pastor Rubens. Isso, ó. Os diretores do Rema aí, ó. Procura eles depois do culto, fala, olha, eu acordei e quero me levantar e fazer alguma coisa. Vai procurar. Ah, eu não tenho condições, tal. Que oportunidade. Fala para quem está perto de você, você não tem condições de fazer o rema? Que oportunidade maravilhosa para você botar sua fé em ação, meu filho. É uma maneira de botar fé em ação. Porque eu conheço pessoas, irmãos, que não tinham condições, mas falaram, mas eu vou fazer. E perseverou até o fim. No dia estava lá, no dia da formatura, estava acertando as contas lá dos últimos 2 meses lá, que não tinha pago porque não tinha dinheiro. Um pouquinho antes da formatura. Esse é quem vos fala. Sou eu mesmo. No dia da formatura lá no dia, aqueles dias que antecediam a formatura, que eu fui lá, que eu consegui pagar as 2 que estavam atrasadonas, mas foi a trancos e barrancos, mas graças a Deus. Pensou se eu não tivesse essa palavra que eu estou passando para vocês aqui? Sabe o que eu estava fazendo aqui para vocês? Eu ia pegar um versículo lá da Velha Aliança, ia começar a profetizar para vocês, baseado naquele da Velha Aliança. Aí você ia ficar cheio de Deus, ia para casa, e não ia acontecer nada na sua vida. Mas graças a Deus, essa palavra tocou a minha vida. E eu posso agora tocar a sua vida através dessa palavra. Está aqui ou não? Glória a Deus. Outra coisa que diz naquele texto, ó, que eu posso ajudar, primeiro é acordar, né? Ficar esperto e ir fazer alguma coisa, se levantar. Está dizendo ali, seja sábio. Seja sábio.
Irmão, o sábio, o inteligente, ele vai conseguir muitas coisas porque ele é inteligente. Presta atenção no que eu vou te falar. O inteligente, ele programa algo e ele vai, por tentativa e erro, ele vai quebrando a cara, ele vai perseverando, ele vai, e ele consegue realizar tal coisa. Ele fala, eita, esse é o segredo disso aqui, eu sabia que eu ia conseguir. Depois de muito e muito sofrimento. O sábio vem aqui, ó, e olha assim, é assim que faz? Certo, eu vou fazer. Por isso que eu estou dizendo para você, seja sábio. Se nós estamos dando para você que é a chave, é porque nós fomos inteligentes um dia. A gente quebrou a cara para chegar lá. A gente se esforçou demais. Você não precisa, fala para o irmão perto de você não precisa ser inteligente, irmão. Você precisa ser sábio. Precisa ser sábio. Sábio. Já pega o que dá certo e bota em prática na sua vida. Isso é sabedoria. Amém? Então, se você está ouvindo coisas que é do sábio, pegue para você, coloca em prática, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Outra coisa interessante que fala aqui, ó, que nós temos que fazer. Isso aqui a gente tem que fazer logo, viu, irmão? É remir o tempo. Diga assim, eu não posso perder tempo. Amém? O tempo, irmão, é uma das coisas mais preciosas e mais escassas que nós temos. Porque nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos. Pergunta para uma pessoa perto de você, quanto tempo você ainda tem, irmão? A resposta dele é, não faço a menor ideia. Pela minha idade, aí eu vou viver até uns 80 e... Fala sério. Isso é uma suposição que... Morre pessoas de 20 anos nessa terra, irmão. O tempo dela acabou. Morre pessoas de 30. Morre de 40. Morre de 50. Morre de 60. Morre. Vai embora. Acabou o tempo dessa pessoa aqui na terra. Então diga assim, meu maior tesouro aqui nessa terra não é dinheiro, é tempo. Não, já pensou você ganha, eu queria tanto ficar rico assim, de arrebentar a boca do balão, aí chega uma fortunona na sua mão, você fala, eita maravilha, e morre no outro dia. Então, qual que valia mais, o tempo ou a fortuna? O tempo. Tempo é o nosso tesouro. Então, por isso que ele está dizendo aqui, não perca tempo em fazer essas coisas, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais tempo. Faça enquanto você pode agora. Amém? E outra coisa, procurar a vontade de Deus. Procurar a vontade de Deus. Você precisa se esforçar para saber o que Deus quer. Não o que você quer, não o que fulano quer, não o que a esposa quer, não o que o marido quer. Você tem que se esforçar para saber o que Deus quer. E a partir desse momento, você começa a entrar num processo de aperfeiçoamento e tudo vai dar certo na sua vida e você vai, fique de pé e diga assim, eu vou viver as promessas de Deus. Diga assim, eu não vou atrapalhar Deus em cumprir as suas promessas na minha vida. Amém? Seja um colaborador de Deus, irmãos. Seja alguém que ajude a Deus a cumprir a promessa dele na sua vida. Ajude ele. Faça aquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor está falando na sua palavra. Olhe para as pessoas que já trilharam o caminho para você aprender a chegar onde essas pessoas que já chegaram lá, né? Pessoas que já trilharam todo esse caminho têm coisas para te ensinar. Existem coisas para te ensinar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.